Mas nós estamos recebendo aqui com alegria o presidente da União dos Municípios da Bahia, Quinho, prefeito Quinho. Bom dia, como vai você? Bom dia, Mário. É um prazer imenso retornar à metrópole. Você que tem audiência em todo o estado da Bahia, no Brasil e no mundo, na verdade, né? Pelas redes sociais aí. Anabelle, Daniele, um prazer imenso reencontrá-las, né? E agora na condição de presidente efetivamente, né? 30 dias aí já no cargo, estou aqui à inteira disposição. Me conte primeiro o seguinte, como é que você consegue conciliar o trabalho seu de prefeito do seu município com o presidente da UPB? Então, Mário, eu aguardei esse momento, até porque no segundo mandato as coisas se tornam mais tranquilas, né? Meu município é relativamente organizado. Eu estava comentando com o meu motorista ali que os meus secretários respeitam a minha foto lá na parede, né? Eu estava questionando algumas situações em relação ao Estado e algumas ações que é importante fazer com que o respeito à autoridade constituída e eletiva, né, tenha. Então eu digo sempre que os meus liderados, eles respeitam, né? E, inicialmente, no nosso mandato, eu fui muito firme em algumas ações de segurança, ações na educação, na saúde, mostrando aos servidores que eles têm um líder, né? E todos eles me respeitam, inclusive a comunidade no contexto geral belocampense é o reflexo do seu líder, e eu acredito muito nisso, né? Se você pega um prefeito que não paga salário, que dá um cheque sem fundo na prefeitura, a população acha isso para si, pega para si e acaba tendo como um reflexo. Mas se você tem um líder firme nas posições, um líder que faz com que as pessoas acreditem na coisa pública, automaticamente você mantém essa liderança, e o fato de estar presente ou não, não que nós sejamos onisciente e onipotente, isso só Deus, mas eles respeitem, né? Então eu hoje sou figurativo no meu município, né? Essa é ótimo. Você deixa lá a foto, o pessoal diz: aqui o homem está olhando aqui. Exatamente. E cobro, efetivamente, eu acordo cedo, Mário, todos os dias, e cobro efetivamente. Quantos quilômetros do seu município fica daqui? 500 quilômetros. Mas tem um fator interessante, que é o aeroporto. Nós estamos a 35 quilômetros do maior aeroporto do interior do Nordeste, que é o de Vitória da Conquista, né? Então, pertinho. Então é pertinho. Eu tenho... Engraçado, Mário, só para contextualizar uma situação aqui, eu queria aproveitar aqui a sua audiência, né? Nós temos uma briga grande com a Via Bahia, que ganhou uma concessão de 35 anos e há 14 não consegue fazer a duplicação da BR-116, né, no eixo sul aí. Só fez até o Paraguaçu. E aí nós tivemos uma audiência pública com o diretor, o presidente da Via Bahia, José Alfredo, alguma coisa assim, mais ou menos. Eu disse para ele, falei: presidente, infelizmente o senhor chegou aqui de avião e vai retornar de avião. Se o senhor voltasse pela BR-116... ver o que era bom para tosse, né? Eu ia ver o que era bom para tosse. Pois é. Porque... Não, essa Via Bahia, rapaz, a briga dela é antiga. Eu me lembro, César Borges era ministro dos transportes, Otto Alencar, vice-governador e secretário de infraestrutura, tiveram uma briga, até que eles eram amigos e tudo, mas se estranharam por causa disso, porque Otto avacalhou, disse, péssimo serviço, tem que acabar, com isso aqui. E César: não, peraí. Uma briga antiga. Eu vou dizer que... Eu acho que você nem era nascido. E eu vou dizer aqui, abertamente aqui, se nós não tivermos uma articulação para viabilizar a duplicação, nós vamos fazer uma interdição pela UPB.
lá em Vitória da Conquista. Eu já disse isso aos meios de comunicações lá e estou dizendo a você aqui em primeira mão que nós vamos fazer uma interdição. É um absurdo, né? São pedágios caros, né? 14 anos. O pedágio continua sendo cobrado. Ah, porreta. Isso aqui é o melhor, rapaz. E se você mandar sua foto para esse presidente, será que... Mas eu disse a ele nessa audiência, Mário, ele levou um mestre de cerimônia. Ele levou um mestre de cerimônia lá para fazer a apresentação dele. E eu disse que é uma deselegância muito grande na terceira maior cidade da Bahia. Uma deselegância. Eu disse a ele, se fosse na UPB ou no município de Belo Campo, ele seria persona não grata lá. E ele ficou todo assustado. Eu disse a ele, respeite ao povo baiano, porque o senhor conhece lá de Cascais a Toledo, né, a Fátima, com pista... lá em Portugal. Lá em Portugal, ele é português, né? Embora seja um consórcio canadense, mas ele que administra é português. Eu disse a ele, você está acostumado com pista de 4 faixas e vem aqui para a Bahia de avião, não retorna. Eu faço um desafio ao senhor para retornar de carro pela BR-116 para o senhor chegar lá todo estressado, com 10 horas de viagem, tenso, né? Disse, como meu pai, catingueiro lá da nossa região, falava, você tem que chegar logo mostrando os birros da chuteira. Daí eu gostei. E nós vamos fazer, viu, Mário, a interdição e mostrar aos meios de comunicação como é que isso, que segurança jurídica que nós temos, um contrato de 35 anos. Absurdo, né? Rapaz, esse negócio. E ele deve ter alguma costa larga para poder continuar essa esculhambação e não acontecer nada. E dizendo ainda que dá prejuízo, que é melhor manter desse jeito do que continuar que fazer outra concessão, um leilão. Eu disse, onde está o interesse público, rapaz? O interesse público é acima de qualquer situação. Então nós temos que, se precisar, e o governo federal tem equipe qualificada, faça outro leilão, traga outra empresa que tenha respeito pelos baianos, tenha respeito pelos brasileiros. E a Via Bahia corta 27 municípios da Bahia. E eu disse, nós temos um contato com os 27 e temos um contato com os 417 do estado. E nós vamos fazer uma interdição, vamos trazer os meios de comunicação. Já tem uma sentença, pasme, Mário, tem uma sentença já... o Ministério Público Federal de Vitória da Conquista, a Procuradoria de Vitória da Conquista venceu uma batalha judicial e um juiz federal deu uma liminar, né, suspendendo essa ação, e nós vamos mostrar. Nós já entramos com a Amicus Curiae, né, com um amigo da corte aí, via UPB, algumas instituições de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, não tem, Mário, pasme, uma passarela. Uma passarela. Na via. Não estou dizendo nem os viadutos de acesso, não. Não tem uma passarela. Aí vem Jequié com aquela passagem ali caótica, que você tem dificuldade muito grande de passar em Jequié. Então as pessoas têm que ter a iniciativa privada, e eu fiz ontem também, estive em Capim Grosso, numa reunião importante, discutindo as ações da Coelba, e eu disse, rapaz, além dessa questão privada, que tem o fim... claro, financeiro, e é importante que as empresas lucram, tem a questão social. Essas, a Coelba, a Via Bahia, as outras instituições privadas que exploram o serviço público, tem que ter respeito pelo povo. Eu concordo, inclusive a Coelba, porque a Coelba é um monopólio, não respeita nada e não tem fiscalização nenhuma. Mário, para você ter uma ideia, a CIP e a COSIP, que é a taxa de iluminação pública, que é um recurso que as prefeituras arrecadam para manter a iluminação pública, elas não passam no cofre da prefeitura. Elas são diretamente depositadas para a Coelba, e eles fazem um encontro de conta. Imagine você... conta da iluminação pública, e não sobra nada para vocês? Não sobra, e aí ele diz o seguinte, a conta foi X, e você está me devendo Y ainda. E sem prestar conta de nada. E Belo Campo é um município piloto. Nós somos o primeiro do interior do Nordeste a ser iluminado por LED, 100%, zona rural e sede do município. E eu já referenciei todos os pontos,
e fiz o contraponto para Coelba. Disse a ele, faz assim, vocês vão pagar judicialmente. Fiquei 6 meses sem pagar a iluminação pública. Eles enlouqueceram, vieram para cima e eu fiz o contraponto. Mostrei todos os pontos de iluminação do município, defini referenciado e daí eles tiveram que aceitar uma conta que era R$89.000 por mês, eles tiveram que baixar para 13. Isso tem que acontecer em todo o estado. O dinheiro, a receita líquida do município, Mário, tem que vir para o cofre da prefeitura. Como é que se reduz o índice de pessoal? Tantos municípios que têm conta rejeitada por causa de 0,5%, 0,6%, 1%. E esses municípios que têm recursos maiores, se você colocar uma média de R$200.000 por mês de taxa de iluminação pública, no final do ano é 1.400.000. A Coelba precisa respeitar e nós vamos cobrar. Nós, nesses 30 dias, já montamos uma comissão e nós vamos efetivamente mostrar para o diretor presidente. Jogue duro. Temos que fazer isso. Apoio aqui total, jogue duro. Agora me diga uma coisa. Você esteve lá em Brasília já, como é que é essa história? Vocês vão lá, a turma toda, lá para Brasília, os prefeitos, falam com quem? Adianta alguma coisa ou é só uba-uba? Mário, nesses últimos 60 dias, né, nós tivemos um acesso muito grande a Brasília, tivemos a marcha dos prefeitos, né, o maior quantitativo da história dos prefeitos baianos tiveram em Brasília reivindicando algumas ações importantes. E eu sou suspeito a dizer, depois da posse do ministro Rui Costa, eu tive acesso livre ao Palácio do Planalto. Passei 4 anos sem entrar no Palácio do Planalto. É bom, isso é bom. Agora, né, nós temos aí Dr. Marcos Cavalcante, Rui Costa, a secretária Thalita, Elisa Pellegrini, que tem um acesso muito facilitado para a gente. E nós temos agora uma demanda importante que eu citei da última vez aqui contigo e vou relatar, que deixou de ser PEC, a PEC 14, que era uma PEC do ex-deputado Cacá Leão, e passou agora para um PLP do senador Jacques Wagner, que é o PLP 51 de 2021. Para quê? Para redução do INSS patronal. Né? Ele reduz. Mas patronal para quem? Para as prefeituras? Para as prefeituras. Hoje as prefeituras pagam 22% de INSS patronal. E esse PLP de Wagner. Só para a prefeitura, serviço público, não é geral. Não. Até porque é inaceitável um time de futebol pagar 5%. Pois é porque o lobby do time de futebol é grande, né? Maria. Eu tomei até um susto que nesse dia eu encontrei o presidente Landim do Flamengo lá no Palácio do Planalto. Eu falei, rapaz, deve ser um lobby pesado aqui também, né? Pois é. E aí o PLP do senador Jacques Wagner é fantástico, porque é per capita, né? Pelo PIB. É inaceitável Belo Campo pagar o mesmo imposto que São Paulo, né? Qual a população de Belo Campo? Hoje, atualmente, pelo censo, 18.600 habitantes. Né? E aí não é de bom ouvido ter um município do Nordeste, né? Embora, fazer igual o prefeito de Sucupira, emborasmente, o Nordeste tem uma diferença muito grande, que é o povo feliz, né? Que é o povo que é lutador. Mas nós não podemos pagar os impostos. Pasme, Mário, o maior devedor hoje do previdenciário do país é São Paulo. Que o Estado é o que mais arrecada e, segundo, o município de São Paulo que mais arrecada. Né? Então tem algumas ações. A dívida social, e eu disse abertamente lá no meu discurso na CNM, a dívida social do Sul e do Sudeste é muito grande com o Norte e Nordeste. Então, nós temos que, além das questões econômicas, financeiras, né, a dívida social do Sul e do Sudeste é muito grande com o Norte e Nordeste. Ele tem que fazer com que as coisas aconteçam aqui para equilibrar a balança do longo dos anos que foram... a industrialização foi para onde? Sul e Sudeste. Né, as universidades. Então, para você ter ideia... rapidamente aqui, relatando esse fato, a prefeita de Cachoeira esteve comigo solicitando uma audiência com o ministro da Educação para viabilizar a ampliação do quantitativo de vagas de medicina na faculdade lá de Cachoeira. A Bahia acho que
o 13º colocado em número de médicos formados por habitante, né? A cada 1.000 habitantes. Então nós temos que mudar, inverter esse modelo e fazer com que esses profissionais especializados se formem aqui e tenha a agenda social aqui também no estado, né? Para melhorar a vida, principalmente de quem mais precisa. Agora, eu estou conversando aqui com o Quinho, ele é presidente da União dos Municípios da Bahia, prefeito de Belo Campo. Me diga uma coisa, como é a relação da UPB? Uma parte dos prefeitos apoiou Jerônimo, você é da base dele também, mas tem uma parte que não, e tem uma parte até que é bolsonarista, raiz mesmo e tal. É fácil convivência com eles, assim? É fácil porque nós definitivamente não somos subservientes. Embora sejamos na condição de prefeito de Belo Campo, aliado do governo do estado, a UPB não é subserviente e não será nesses próximos 2 anos. Nós temos uma independência muito grande, uma relação de proximidade. Nós temos 403 municípios filiados dos 417, com essa... tem município que não é filiado ao UPB? Tem uns 14 municípios que não são filiados. Falta de interesse do prefeito, enfim, talvez não seja não seja contemplado pelas ações que necessariamente a UPB realiza. A intenção do nosso mandato é fazer com que os 417 municípios se filiem, né, para mostrarmos nunca teve esse quantitativo de filiados, né, e ter a diversidade de partidos, né, Mas não tem dificuldade? Não temos dificuldade não, até porque a própria composição da diretoria hoje é ultrapartidária, né, e é composta principalmente por mulheres, né? Nossa diretoria tem a maioria absoluta composta por mulheres, e essa diversidade de bandeira partidária faz com que a UPB ande bem, né? O respeito ao movimento direita, extrema-direita, esquerda, né? Centro-esquerda. Isso é uma condução histórica da época de Lomanto Júnior. Então nós temos que ter do saudoso Tom Gordo, né? Que é muito lembrado na questão municipalista. Então nós temos que ter essa condução. Você, como presidente da UPB, você sabe que essa luta agora também foi facilitada pela eleição de Lula. Não é? Porque se, por exemplo, Bolsonaro tivesse sido reeleito, a coisa seria um pouquinho, para não dizer, para ser gentil, muito mais difícil. Na verdade, Mário, essa construção, principalmente para o Norte e Nordeste, precisa ser efetivamente firmada pelo presidente Lula, pelos seus ministros, até porque não que nós queremos um tratamento diferenciado, né? Mas nós vamos exigir o nosso quinhão, né? A força política do voto na urna que reconduziu o presidente Lula ao 3º mandato. É claro, como eu disse anteriormente para você e para aqueles que nos ouvem, eu passei 4 anos sem ter acesso ao Palácio do Planalto. Hoje o acesso é muito melhor, né? Então tem que acontecer fatos que realmente mude a vida das pessoas. E quais são esses? A nova redistribuição tributária. Não existe transferência de renda rápida para melhorar a qualidade de vida do nosso povo se não houver a nova redistribuição tributária. A União fica com aproximadamente 70% do bolo tributário do nosso país. E o cidadão nasce aonde, Daniele? Nasce onde? Nasce no município. Então, se você der condição do município ter recurso de investimento, é dinheiro novo direto na veia, muda a vida das pessoas. É o cara que faz
a reforma da escola, é o prefeito que contrata para fazer a limpeza da canaleta, né, da sarjeta, é o prefeito que faz com que a cultura aconteça, São João, São Pedro, tem dinheiro para fazer investimento. Então o governo Lula, né, precisa compreender que além das ações de investimento aeroportuários, né, de novas ferrovias, eles precisam fortalecer os municípios. É um ciclo virtuoso. Se você passa a investir no município, você gera renda rápida. A transferência de renda dos programas sociais são muito importantes, mas não dignifica o cidadão. O cidadão precisa trabalhar. Sim, claro. Agora me diga uma coisa, prefeito. O que gera a renda básica de Belo Campo? Agropecuária. Nós somos... Grandes fazendas, pequenas? Não, nós temos uma reforma agrária natural lá no nosso município. Pequenas propriedades, né, que produzem mandioca, fecularia e leite. Nós temos um diferencial lá, que nós somos o único município do Brasil a realizar a exposição agropecuária dentro das ruas da cidade. E isso trouxe um momento diferenciado para os nossos produtores, que automaticamente eram mais voltados para a agricultura, na produção da mandioca, na mandiocultura, né, da fecularia. Tem grandes fecularias lá e pequenas também, né? E hoje é uma bacia leiteira. Então, além de movimentar o dinheiro anual da produção... E esse leite vai para onde, por exemplo? Como é que ele... Os laticínios fazem a captação lá da vaca, Vitória, entre outros, já fazem a captação lá. E você entrou na política como? Que idade você tem? Eu sou curioso. 42 anos, fiz 42 anos agora. Menino, você devia ter vergonha de dizer isso. Estou com 79. Rapaz, não. Brincando. Sim, como é que você entrou na política? Vai? Rapaz, eu sou um case de sucesso na política. Pra você é uma figura. Na verdade, eu não tenho, Mário, eu não tenho... Que figura, ótimo. Eu não tenho familiares na política, né? Eu sou da zona rural, eu andei 5 quilômetros para estudar. Né? Então, sou muito curioso. Me tornei secretário aos 18 anos de idade, depois de 6 anos me tornei vice-prefeito. Depois perdi uma eleição em 2012. Perdi uma eleição já em 2012. Aí eleição para quê? Para prefeito. Aí depois fui... Meu sonho de vida era estar prefeito. Eu digo sempre que estou extremamente feliz na política, extremamente feliz na condição de prefeito. Estou vivendo um momento ímpar na minha vida pessoal e profissional, porque naturalmente... Chego ao 7º ano do meu governo, com a aprovação lá em cima, fazendo as coisas acontecerem. E 2020 venci as eleições, né? Nosso grupo venceu as eleições em 2020. 2016, fui reeleito em 2020. Fui presidente do consórcio, eleito e reeleito por aclamação. Depois fui diretor da UPB por 3 mandatos consecutivos e fui eleito presidente por aclamação também em 2022. E você vai se candidatar a governador e presidente da República quando? Se tiver oportunidade, serei candidato. Maravilha! Muito bem, Kim, obrigado, viu? Ótimo conversar com você, rapaz, eu gostei. Pois é, Mário. Tem que ser assim, ousado, atrevido, duro. Jogue duro com esse sacana desse português lá que tá enrolando a gente, viu? Vamos jogar sim. Eu quero aproveitar para lhe fazer um convite para visitar Belo Campo, você e as nobres colegas de bancadas aqui. Belo Campo é uma cidade de ruas largas, de clima europeu. Né? Nós estamos lá a 28 quilômetros da BR-116, a 35 do aeroporto de Vitória da Conquista, né? Eu digo sempre que Vitória da Conquista fica na região metropolitana de Belo Campo. Vale agradecer a todos que nos ouvem nesse momento. É um prazer imenso estar aqui. Mandar um abraço a todas as prefeitas e prefeitos baianos e dizer a eles que nós estamos muito entusiasmados em fazer com que o municipalismo brasileiro melhore cada dia. Muito obrigado, hein, Mário? Se segure, esse aí vai longe, intervalo, gente. A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
O SESC é pioneiro em turismo social e mantém uma rede de hospedagem com unidades em todas as regiões do país. Na Bahia, são 2 hotéis, o Sesc Piatã, em Salvador, e o Grande Hotel Sesc Itaparica, que oferecem uma estrutura confortável, moderna e bem equipada, com serviços qualificados e de excelência e variadas atividades de lazer. Conheça os pacotes disponíveis para os principais feriados ou programe suas férias. Mais informações, sescbahia.com.br.